Sejam bem-vindos ao Papo Curvo, onde pensar a dança pode ser sinuoso, porque o movimento vai para além do rastro. Papo Curvo, o papo mais fora da linha para os amantes de boas conversas dançantes. Olá, meu povo e minha pova dessa galáxia dançante! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo Curvo, o seu, o meu, o nosso podcast de dança, onde toda semana Thalita Lemichuang, também conhecida como Thalita LC, é desafiado por mim, também conhecido como Henry Chuang, a pensar um ou mais temas da dança que eu preparo e trago aqui. E a gente faz tudo isso sem a Thalita saber de nada de antemão. Ou seja, eu invento as coisas, jogo aqui no nosso papo curvo e ela tem que se virar nos 30. E é isso aí, tudo bom com você hoje, Thalita? Tudo bom comigo? Eu espero que esteja tudo bem com vocês também, que todo mundo esteja se cuidando. A gente tá gravando num dia friozinho, então, né, tem que Sim, se manter aquecido e com saúde. isso Isso aí. aí. Né, tem que tomar cuidado para também não ficar desesperado se ficar meio doente por causa do frio, de uma gripe, de alguma coisa e achar que Que é é coronavírus. coronavírus e Lembrem-se tudo. que no Então, frio muitas outras coisas estão no é ar. isso Então, aí. é isso aí. Ok, vamos lá então. Bora! Bora que bora. É o seguinte, eu ia pôr um nome, né? Às vezes eu consigo fazer o título antes, né, do episódio. E eu tinha um nome, assim, muito bom. Mas aí eu fiquei com medo de colocar por causa de direitos autorais, entendeu? Então eu mudei o nome do título. Você quer saber o título original que eu tinha pensado ou o que ficou primeiro? Não sei, você que sabe. Tá, Eu vou falar o que ficou. tá. Aí eu acho que você consegue pensar o que teria ficado. O que ficou é o seguinte: refletor, refletor meu, existe alguém mais dançante do que eu? Ah, era uma coisa meio Branca de Neve? Exato, era para ser espelho, espelho meu. Existe alguém mais dançante do que eu? Mas essa coisa dos direitos autorais, elas andam meio assim, gente. Sim, Já, né, é engraçadíssimo. Às vezes, vocês estão vendendo ingresso, não tem nada de ingresso. Vocês estão vendendo remédio, não tem nada de remédio nos meus conteúdos. Não, pelo exato. menos não assim, de propaganda, né, de patrocínio. Mas essa coisa de direitos autorais, E às nem de vezes a venda máquina é mesmo. maluca, né? Hã? Uhum. E nem de venda E nem mesmo. de venda, né? É, Ai, enfim. meu Deus, a máquina tá Mas maluca. aí, Mas para sim. evitar a fadiga, eu achei um termo que eu acho que faz sentido no nosso contexto e mantém a idade a ideia do original, tá? Ok. Então vamos falar sobre espelho, talvez, em algum momento. Mas vamos começar, já que eu mudei o título, eu acabei mudando um pouquinho a ordem aqui do raciocínio. Tá. Então a primeira coisa que vamos fazer é refletir sobre refletir. Ok. Ok? Pensar sobre o pensar, certo? Refletir de reflexão mental, que aí no dicionário temos prudência, meditação, argumento e etc. Você sabe que só uma pausinha, desculpe. Uhum. Quando você leu o título refletor, eu logo pensei em holofote, naqueles Sim, refletores de luz. claro. Aí você falando para o holofote que tá te iluminando enquanto você dança. Oh, existe alguém mais dançante do que eu. Enfim, só uma pausa, porque eu Sim. pensei nesse refletor, Sim, mas é refletor. também, mas é por isso que eu falei que contextualmente ele funcionou na minha Sim, adaptação, sim, ele entendeu? Porque funciona. sim, obrigado, gente. Eu também tenho umas ideias criativas boas de vez em quando, é isso aí. Palmas, palmas, obrigado. Mas enfim, falando sobre esse pensar. Pensar sobre o pensar. Então é Ok. simplesmente pensar, né? O pensamento, a reflexão, né? Ele se dá apenas no âmbito mental? Como é que você sente essa questão? Eu acho que a gente já comentou aqui Alguma coisa do tipo, alguma mas coisa do vamos tipo de que vamos pensa, fale que não, vamos, vamos um pouco mais a fundo aí. de que pensar é algo que a gente faz. Ok, em termos é que assim,
em termos de palavra, de conceituação de palavra, o pensar, o pensamento sempre esteve atrelado ao raciocínio, à mente. Mas conforme foram estudando como é que se dá o pensamento na mente, perceberam que, na verdade, aquilo que a gente chama de pensamento não acontece só na cabeça, acontece no corpo inteiro. Então, na verdade, em termos de raiz, a palavra pensar e o pensamento está realmente com as coisas que a gente arquiteta na cabeça. Está atrelado ao raciocínio. Ao raciocínio, as reflexões mentais. Mas, hoje é sabido que outras coisas que fazemos são muito similares em termos de conexões neuronais, em termos do que é engajado lá dentro da gente. Enfim, que outras coisas que a gente faz tem as mesmas características do pensamento mental, né, estritamente mental. Então, a gente pensa hoje já com, né, é sabido, com o corpo inteiro. Então, pensar sobre pensar pode ser um pensar com o corpo sobre a reflexão, com a reflexão sobre o corpo, corpo sobre corpo, mente sobre mente. Então, pensar sobre pensar, com o que eu estou pensando e sobre o que estou pensando. Ou melhor, com o que estou pensando e qual é a qualidade desse pensar sobre o qual eu estou pensando, com essa coisa que eu não sei com que eu estou pensando. É o corpo ou é a mente? Entende? Certo. Entendi. Isso é bem interessante, principalmente porque nesse lugar do raciocínio, normalmente a gente pensa, né, em dados abstratos, em coisas assim. Mas tudo isso tem a ver também com a nossa vivência. Eu acho que por isso tem muito essa questão do pensar com o corpo, né? Por causa que a gente percebe o corpo, o mundo, a gente percebe o que nos rodeia através de todos os sentidos, e aí abarca todo o corpo, né? Então, esse lugar do pensar e principalmente do sensível, né? Que tem a ver com essa ligação. Se eu não me engano, foi no Papo Curvo com um episódio chamado O Ser Consciente, que a gente tratou um pouco mais sobre isso. Eu não lembro o número, mas eu acho que é esse o título. Dá uma olhadinha aí se você não viu, ou se você não ouviu, dá uma corridinha lá. Se quiser pode pausar, escuta ali e volta, ou termina esse, vai lá, escuta, assiste, enfim, para completar o raciocínio. Yep. Ok, tranquilo, né? Sim. Então vamos pensar um pouco sobre o segundo refletir que você até trouxe um pouco, que é esse lugar do corpo. Mas aí pensando na palavra reflexo, né? Porque ele traz, né, refletir, reflexo, tem alguma coisa a ver aí. E aí essa ação corporal, esse reflexo que no dicionário eles tratam como inconsciente, instintivo, involuntário, que se faz sem consciência do fato. E aí pensando um pouco sobre isso, você acha que é possível dominar um reflexo instintivo? Ou os reflexos eles sempre se sobrepõem? Complicado falar disso, né? Porque a gente entraria na seguinte questão. O reflexo do corpo são as respostas que o corpo dá para N coisas, né? Então, de repente, você desvia rapidamente, resposta, certo? Reflexos do corpo, né? Nesse âmbito que a gente está. Aí, e a gente tem o reflexo como essa resposta, enfim, eu tô me repetindo, mas a resposta é esse estímulo, certo? E ela é instintiva e ela é involuntária, ou seja, a minha mente não capta conscientemente o que está acontecendo, mas certamente alguma parte do meu corpo captou isso, né? A minha face, o sistema nervoso. Então, algum tipo de... então, tem uma inteligência aí. A gente às vezes pensa no instintivo como algo não inteligente, né? Às vezes como algo menor, mas ele não é menor. É uma questão de que você não verbalizou aí na tua cabeça. Não levou o foco da tua atenção para lá. O foco da tua atenção é traduzido num estou prestando atenção. Sabe essa coisa? Sim. Não levou o foco da tua atenção, mas alguma atenção foi levada para você reagir com aquele reflexo, certo? Algum tipo de atenção, de qualidade de atenção. Que a gente chama de instintiva, que a gente chama de reflexo, né? Usando o termo propriamente dito. Certo. Aí, vamos supor, o questionamento, eu falei que é complicado pensar, o questionamento é, a partir do momento que eu levo isso para esse outro grau de consciência, que eu consigo até verbalizar, em que eu tenho total consciência e de que o meu foco foi levado para aquela parte, será que deixa de ser reflexo? E aí não é reflexo, é uma resposta consciente ao estímulo. Entendeu? Eu quero dizer, é possível a gente ter consciência dos reflexos? Alguma coisa assim você falou. Eu acredito que seja possível, mas talvez ele deixe de ser reflexo. Na verdade, se é possível dominar um reflexo instintivo. Então, Ok, uma coisa é
teve o reflexo, aí você percebe e faz uma leitura. Outra coisa é, você percebe que você tem um tipo de reflexo e você meio que cria um outro reflexo em cima, que é, sei lá, seja ele não fazer nada ou fazer outra coisa, né? Sim, Por reflexo. exatamente. Mas aí vem na mesma questão. Dominar um reflexo não faz ele deixar de ser reflexo? Porque não é mais reflexo, porque agora você entrou num grau de consciência Uhum. que você verbaliza, levou o foco de atenção, né? Por exemplo, não pisca, não pisca, não pisca, né? E aí você vê assim, o reflexo da gente é piscar. Aí balança a mão na cara do outro. Se você não pisca, não tá engajado naquele não piscar, ele deixou de Sim. ser reflexo, certo? Você tá dominando Sim. o seu reflexo. O dominar o reflexo seria, na verdade, a negação dele. Então ele deixa de ser aquilo que ele é. Uhum. Então, é possível dominar um reflexo ou é possível ter consciência dos reflexos? Eu acredito que seja possível você ter consciência daquilo que seu corpo faz em relação aos estímulos. Mas aí talvez ele deixe de ser categorizado como reflexo. Certo. Então não é mais esse reflexo instintivo. Agora você tem consciência, então aquele reflexo, aquela qualidade não está mais ali. Uhum. É possível a gente dominar todos os reflexos do corpo, todas as ações que a gente não tem consciência do corpo? Não, impossível. Se a gente começar a Sim. doar, dominar, nossa, parar é bizarro, não dá não. Aí é too much, né? Não, e temerário. Porque até mesmo parece. É engraçado isso que você falou aquela hora. De, eu tô repetindo, mas é porque refletir é também pensar de novo, né? Repensar e pensar de novo sobre a mesma coisa. Mas me lembrei também, de novo, da questão daquele que a gente estava falando também no episódio do ser consciente, falando sobre a questão da consciência, que é praticamente impossível, né? Ter consciência de todas as coisas que estão sendo no corpo. Então, nesse aspecto, realmente, para dominar Consciência todo dos reflexos, consciência exato. e dominar todos os reflexos seria bastante complicado, se não impossível, né? E temerário, por que você quer fazer isso? Uhum. Né? Existem coisas no nosso corpo que acionam dor, que acionam coisas que a gente não tem controle sobre tudo ao nosso redor. Sim, Então, que bom que o corpo tem respostas às coisas, sim, né? Então é certo. bom. Ok. E você acha que é possível treinar ou desenvolver novos reflexos? Treinar e desenvolver novas respostas instintivas aos estímulos dados. Isso, pode ser. Essa é uma boa definição para reflexo. Sim, sim. Você acha que eles entram na mesma categoria nesse aspecto com reflexos desenvolvidos com trabalhos de corpo, como de dança ou de luta? Sim, eu pensei mais na luta agora. Na Uhum. dança certamente também tem. Mas eu pensei na luta. Ok, no caso desses reflexos, para além dos estímulos comuns, né? De dor, Naturais e sei lá. Rola um grau de foco, de concentração. estado de presença ali. Tem que Uhum. estar ali, né? Concentração. Mas a gente já viu lutadores que rapidamente respondem a algum golpe imprevisto e tal. Uhum. Ele previu o golpe. Será que ele previu o golpe ou ele respondeu muito rapidamente aquilo? E Treinou isso é um tanto treino. aquilo Exato, que o corpo já percebeu, exato. captou para além da visão, talvez, né? Exato. Então, na verdade, é assim, você já tem aquele estímulo, você já tem aquele tipo de reflexo. Por Uhum. exemplo, defender-se é um reflexo que a gente já tem naturalmente. Uhum. Só que você potencializa. Uhum. Então, eu não sei se é desenvolver novos reflexos Certo. ou se é potencializar os reflexos já existentes. Isso. Tá. Deixá-los mais poderosos. Então, E adaptar a contexto e também. adaptar o contexto. Então, a gente se defende, a gente faz isso o tempo todo, né? Tenta desviar, Tenta tenta desviar, se né, defender. empurra pro lado. Isso faz parte da gente. Uhum. Aí, desenvolver o reflexo, é potencializá-lo, ou seja, para eu responder com mais rapidez, talvez, e responder com determinada qualidade. Certo. Acho que é isso. Entendeu? Então, eu não vou mais fazer, sei lá, qualquer gesto com a mão. Eu vou fazer um gesto bem específico com a mão para me defender com uma determinada qualidade, força, ângulo, direcionamento. Então, o meu reflexo ficou refinado. Certo. Acho que é mais assim. Uhum. Talvez não desenvolver novos reflexos, mas potencializar os que já existem, trazendo um refinamento para eles de movimento, de qualidade expressiva. Certo. Acho que é isso que acontece, na verdade. Você acha que tudo isso acontece
provavelmente a nível celular, assim, de rolar uma memória muscular, como a gente fala? Que há memória muscular, certamente. Você E acha que é a que maior isso tá... contribuição ou não? Tem mais a ver com o estado mesmo, com tudo que acontece em volta? Como assim? Se é uma percepção contextual, que você se insere no contexto e você percebe como um todo, ou se você acha que é mais nesse lugar da memória muscular mesmo, de ficar treinando loucamente, independente do contexto. São as duas coisas. Uhum. Porque eu tô treinando para uma coisa. Fazer Mas uma enquanto eu não repetição, né? fizer aquela coisa, ou aquela coisa, aquilo se tornar. Enquanto não se tornar uma demanda, eu não sei até que ponto eu consigo chegar. Entendi. Certo? Claro que, por exemplo, um artista marcial tá treinando lá, né? E ele vai para uma luta, ou ele vai, mesmo no treino dele, ele é colocado em duelo, com milhares de regras. Uhum. Mas mesmo assim, naquele momento há uma demanda. Sim. Então, tem uma demanda e o corpo vai responder aquela demanda. Certo. Mas, e se ele for colocado no contexto de ele estar na rua e alguém ataca ele? Uhum. Ele consegue responder a esse nível de Certo. demanda, esse nível de estresse, esse nível de foco? Uhum. Entendeu? Com aquele reflexo treinado? Será que esse reflexo treinado vai vir responder? Que é a mesma coisa o bailarino, ou quem dança, o dançante, né? Tá ali no contexto da sala de aula, coisas são exigidas, mas aí ele vai pra cena. Outras coisas são exigidas. É o mesmo passo, mas tem outra demanda. Sim. Então o corpo, ele se altera. O contexto altera o corpo. Certo. O contexto nos altera. Mas ter esse preparo é melhor do que não ter, né? Porque eu imagino sim. assim, na rua, se alguém viesse me atacar, né, minha resposta com certeza ia ser muito pior do que uma pessoa que tem prática de artes marciais, ainda que não responda 100% da maneira que ele treinou, ele vai ter uma resposta melhor do que a minha, né? É o que dizem. E tem aquela história, né, de que a gente tem que dar 100% dentro da sala de aula porque no palco vai dar menos. Uhum. Mas tem os fenômenos de pessoas que quando vão pra cena dão mais de si. Então também pode ter os fenômenos de pessoas que, sob a exigência, né, do contexto, entregam muito mais do que normalmente entregaria, ou Certo. entregaria em contextos mais suaves e tranquilos. Tem essas coisas também. Tem esses fenômenos. Essas exceções, Essas exceções. regra, entre aspas. Eu acho que é o que é mais normal. Comum, né? Ok. E tirando esses exemplos que a gente já deu, como você acha que esses reflexos do corpo nos ajudam e como eles podem acabar nos atrapalhando também? Como eles nos ajudam? Uhum. Em que contexto? Na dança e na vida até. Como eles nos ajudam, gente. Se você não tivesse reflexo, você tava toda arrebentada, né? Estrupiado. Isso, eu queria falar isso, mas fugiu a palavra. Você tá todo arrebentado, por exemplo, reflexo de desviar, é pra nossa sobrevivência. Acho que, enfim, a gente pode ficar aqui divagando, mas se você não tivesse reflexo, se eu não tivesse reflexo, né? Se nós não tivéssemos reflexo, a gente ia estar arruinado. Porque a gente tem que lidar com o nosso entorno, com as coisas que estão ao nosso redor. E na dança também. Por quê? Bom, primeiro numa questão mais basilar de sobrevivência. Você não sabe o que vai acontecer em cena. Se alguém tropeçar, se alguma coisa cair, a gente tem respostas rápidas. Então, graças a Deus que a gente tem essas respostas rápidas. Agora, falando daquele reflexo que foi treinado, que foi, né, alimentado e tal, ele colabora com a nossa dança? Sim, ele colabora com a nossa dança, porque esse processo de treinar essa resposta do corpo de forma sensível, mas de forma também mais eficaz, e talvez rápida também, esse treinamento, essa prática, esse desenvolver, né, essas habilidades do corpo, elas vão também te auxiliar certamente a entrar no fluxo cinético, a entrar em estado de presença, né, a se preocupar com o próximo passo. Por quê? Porque quando a gente, sei lá, tá aprendendo a dança, a gente tem um monte de coisa na cabeça. Eu tenho que acertar o giro, sei lá. O meu passeio. O meu não sei o quê. É tanta coisa na cabeça que você não consegue desfrutar do movimento dançante. Certo? Então, algumas coisas, o mindfulness, né, a mente presente,
o foco de atenção, a escuta, ele é um trânsito, ele vai transitando por nós, dentro do nosso corpo, em relação ao espaço, mas ele não abarca tudo ao mesmo tempo 100%. Mas no processo de treinamento a gente tenta abarcar tudo 100%, até que a gente entende que algumas coisas podem caminhar por inércia, porque nós temos a capacidade de trazer o foco para dentro dessa inércia e cortar essa inércia e voltar para essa inércia. O que eu quero dizer é o seguinte... É que eu não quero que a gente pense na coisa mecânica, sem sentido. Sim. Mas eu faço assim, por exemplo, eu tô pensando na minha mão e o restante do meu corpo tá se movendo por inércia, eu não tô com foco lá. Mas ele não tá desconectado, porque se eu quiser de repente... responde. E se eu quiser levar de repente a minha cabeça direto pro meu corpo, ela transita com tranquilidade, porque ele tá conectado. Mas eu não tô pensando, minha mão, meu corpo, meu pé, meu cabelo, meu cílio. Eu não tô pensando em tudo ao mesmo tempo. Eu tô transitando, meu estado de atenção transita nas minhas partes, e ao meu redor, e no meu entorno, mas eu consigo voltar para uma parte do corpo e sair dela. Quando eu saio dela, as coisas continuam pela inércia, ou seja, o fluxo, né? Uhum. Então eu acho que, claro, acredito que treinando o reflexo, a possibilidade de entrar em fluxo cinético e esse estado de atenção, essa escuta, essa presença ser mais tranquila, mais prazerosa, eu acho maior. Isso que você falou, seja maior. Isso que você falou é bem interessante, no aspecto que às vezes a gente fica meio assim, né, com o tabu do automático, né? A gente fica com medo de ter uma dança automatizada, digamos assim. De que algumas coisas elas acontecem sem a gente ficar pensando nela. Mas isso é fato, né? Se você ficar o tempo todo se preocupando com tudo que está acontecendo no corpo inteiro enquanto você dança, né? Você não deixa a coisa acontecer também. Exato, Eu nem sei cabeçudo. se é possível também Sim. chegar a esse grau de consciência, né? Porque é esse lugar de trânsito do foco, eu acho, que você falou em outras vezes, né? Dessa ênfase numa coisa ou em outra. Exato. Né? Se o seu corpo está conectado, você vai transitando com o seu foco, com o estado de atenção. E esse trânsito vai gerando a presença. E aí você vai entrando em fluxo cinético. Entendeu? Então o seu pé vai acionar o vetor sem você pensar, acione o vetor. Entendeu? Sem pensar, alinha o braço. Você não vai precisar pensar naquilo. Porque aquilo vai vir. Certo. Então tem uma inércia no sentido de a coisa acontece sem essa intervenção consciente, né, cerebral. Então você entra no fluxo cinético. Ele vem porque você praticou, né? E aí o seu foco ele pode transitar. O vetor do pé vai vir, mas eu tô com o meu foco no vetor da mão, mas ele também veio. Entendeu? Entendi. Então, ou eu tô com fluxo no estado cinético poético da coisa ao meu redor, mas meu corpo não foi esquecido. Levei meu foco pro espaço. Esqueci do meu corpo? Não. Já tá lá, entendeu? Você acha que alguns desses reflexos, assim, meio que de sobrevivência que a gente tem, eles atrapalham na hora da gente dançar? Por exemplo, você tá fazendo um movimento e de repente leva um susto, alguma coisa assim que... Porque às vezes a gente leva um susto, mas, sei lá, porque passou muito perto, não ia acontecer nada, mas, né, por causa desse reflexo a gente pode ter uma coisa assim. Ele pode vir atrapalhar, sim. Principalmente se a gente tá lidando com imprevisto. Existem graus de imprevisto, certo? Certo. Mas sempre tem algum tipo de imprevisto, ou pode ter um imprevisto. Então ele pode atrapalhar. E aí talvez seja necessário a gente pensar sobre essa coisa, esse estado da dança perfeita que não erra em nada, que é tão pregada, sabe? Mas pode acontecer alguma coisa. Tipo um videoclipe acontecendo no palco, né? Ao vivo. Perfeito. Nossa, não errar. Não, a gente espera que a performance seja perfeita. Mas pode dar um bug na luz e atrapalhar o bailarino. Ok, ele vai treinar para não ser atrapalhado. Mas desculpa, ele não é uma máquina. Sim. Então pode vir atrapalhar? Pode. E qual o problema, sabe assim? E se acontecer, arruinou... Mas a gente tem um pouco de arruinou, dependendo da estética, da técnica, do trabalho. Tem uma coisa de, arruinou porque aconteceu tal coisa, porque o chão tava escorregadio e eu não consegui dançar tão bem quanto. Né? Rola um perfeccionismo. Né? Rola uma coisa assim, mas nem tudo tá sob nosso controle. E aí o corpo vai se defender, entendeu? Porque acima da tua dança, da minha dança, vem, filho, permaneça vivo. Certo. Filha, permaneça viva.
Tem que rolar um pouco de generosidade nesse aspecto, né? Não Sim. só de quem faz, né, consigo mesmo, mas de quem assiste, de tudo que está envolvido, na verdade, né? De perceber realmente que, olha, é um ser humano e olha a situação, olha o que aconteceu Exato. E e existe, claro, o treinamento de sair dessas situações. Aconteceu hum, uma coisa, como é que eu dou um jeitinho. dou um jeito de fazer aquilo adentrar ao que eu tô fazendo. Uhum. Então, o meu corpo teve um reflexo, sei lá, de fazer alguma coisa. Como é que isso entra nessa história que eu tô contando, nesse meu fazer dançante? E aí você está, né, quando isso acontece, você observa isso, você está diante de um mestre, de fato, de alguém que entendeu. Isso é interessante, porque isso é praticamente uma improvisação treinada, né? Exato. Porque muitas vezes a gente fica pensando na improvisação como uma coisa que a pessoa tira, assim, do ar, assim, né? Cria do nada, né? Mas tem a ver com treino também, né? Se É, colocar em situações e deixar o exato. corpo responder e trazer isso, né? Na memória, em momentos de... Tá dançando, de repente você esbarra em alguma coisa. Qual é a sua reação? Você esbarrou, o seu corpo respondeu, mas eu posso responder e matar, ou eu posso abraçar esse reflexo do meu Uhum, corpo. Meu corpo teve um reflexo, eu abraço aquilo pra dentro daquilo que eu tô fazendo. Então, sei lá, o meu corpo fez assim, e eu abraço isso como parte daquilo que eu tô fazendo. Ele teve que responder, ele teve um reflexo, eu tive um reflexo. Mas eu não deixo isso ser um divisor de águas, um estraga-prazeres da minha dança. Eu certo. abraço esse meu reflexo como parte da minha dança e toco o barco. Isso aí. Bom, falando de reflexo, a gente volta para aquele meu título original. Vamos falar sobre espelho, Tá. tá? Porque o espelho é um objeto que está presente na vida de todo dançarino. Eu acho que, Ok. sim, um objeto muito presente, se não, tipo, um dos mais presentes. Se a gente pensar em todos os estilos diferentes de dança, né? Eu acho que é o objeto que mais está presente em todos os lugares. Quão indispensável é o espelho para quem dança? Tan, tan, tan. Quão indispensável? Sim, Para quem dança? é. É zero indispensável. Zero indispensável. Exato, totalmente. Ou seja, ele é totalmente Totalmente dispensável. dispensável. Ele tem o seu papel. E aí Uhum. tem coisas interessantíssimas que a gente faz com o espelho. Certo. Mas sem espelho não vai rolar dança? Mentira. Sem Certo. espelho não vou conseguir causar a ilusão desejada. Mentira. Assim, Gente, na lata. é assim na lata, entendeu, gente? Não precisa de espelho pra dançar, pra refinar movimento, pra fazer nada. Você pode tê-lo como um auxiliar, uma ferramenta para auxiliar, mas é uma ferramenta indispensável? Não, é totalmente dispensável. Certo. Você ouviu aqui Acabou. no Papo Curvo. Thalita quebra-barraco. Muito polêmico. Totalmente dispensável. Eu trabalhei durante 17 anos no projeto Cordas Humanas sem espelho algum. Sim. Às vezes eu levava minhas alunas até o banheiro que tinha um espelho comprido, Uhum. alunas e alunos, né, para elas verificarem determinada coisa. Mas essa galera aprendeu balé clássico, sapateado, jazz Uhum. dance, dança moderna e contemporânea sem olhar para o espelho. Uma delas em especial, sem olhar para o espelho. Uma delas não, duas delas, porque uma outra também estudava numa outra escola e lá tinha espelho. Mas vou falar de uma em específico. Foi para a faculdade. E na faculdade de dança, no caso na Embi Morumbi, também não tinha espelho. E todo mundo, nossa, que diferente. Eu e ela olhamos um pra cara da outra e... Andréa Custódio. Aluna, parceira, amiga, irmã, enfim. E, tipo, pra ela era a vivência normal da vida Uhum. dela não ter espelho. Certo. Essa pessoa conseguiu construir carreira, certo? Sim. Sem o espelho. Isso aí. Até dançou lá pro BTS. Enfim, gente, não precisa de espelho. Não precisa de espelho. Eu lembro Pra da... você que não tem dinheiro pra comprar um espelho, agora é a glória, né? Agora, não Comemoração. precisa. A outra pessoa que é aluna minha, que foi pra faculdade de dança, também pra Embi Morumbi, é Letícia Maronese Simões hoje, porque ela tá casada. Uhum. Ela gostava, assim, o que mais ela gostava de balé clássico, e a gente consegue imaginar outras danças sem espelho, mas não consegue imaginar um balé clássico sem espelho. Não tinha espelho, ela fez as aulas ali comigo, não tinha espelho.
E ela foi altamente elogiada pela Flávia Chay. A Flávia Chay queria que ela trabalhasse com a Juliana Moraes. Ou seja, só gente de top desse mundo da dança. Sem espelho, entendeu? Não precisa. Só que, se você não tem espelho, vai ser exigido de você repensar as suas metodologias, os seus fazeres, a maneira de você ensinar. E eu comecei a dando aula sem espelho, e eu não tinha feito faculdade de dança, só tinha as minhas experiências de dança. Quer dizer, a minha formação não formal, né? No ensino não formal, de academias, de cursos, mas não do ensino superior formal. Mas antes de entrar na faculdade que não tinha espelho, eu já pensava o que era dar aulas de dança sem espelho. Então isso foi bem interessante. Eu já tinha... aqui tem que ser diferente, aqui tem que ser assim, como é que a gente usa a minha referência de corpo, a referência de corpo desse, né, de cada aluno, de cada aluna. Certo. Então, mas assim, indispensável não. Interessantíssimo para fazer algumas coisas, interessantíssimo. Facilita algumas coisas, facilita. Mas, como toda ferramenta, espada de dois gumes. Pode facilitar, mas pode também quebrar as pernas. Pode se transformar numa muleta, né? Uma muleta. O que acontece no final de ano em escola normal? Agora a gente vai ensaiar de costas pro espelho. Se não acontece isso na sua escola de dança, se não tem aquele momento em que todo mundo vai ensaiar de costas pro espelho ou vai tapar o espelho, o que acontece quando chega no palco? Perde a referência, porque dançou o tempo todo olhando pro espelho e provavelmente não se olhando pro amiguinho. E agora tá no palco e não tem, e rola um problema. Então o que as escolas de danças fazem? Agora a gente vai treinar sem olhar pro espelho. Vamos de costas pro espelho. Ou alguma coisa, já dá um bug mental. Dá um bug, né? Principalmente quando não é feito esse tipo de trabalho ao longo do Ao longo. ano. Então o que eu, por exemplo, faço? Eu vou mudando as direções e vou me descolando do espelho, em escolas que tem espelho e não tem como tapar o espelho, ao longo do ensino. Vai descolando. Na medida possível, vai descolando. Certo. Pra não ficar preso a isso, porque não tem necessidade. No Cordas, como eu falei, durante 17 anos a gente não teve espelho. A gente encerrou o projeto sem espelho. Nunca teve espelho, do começo ao fim. E é isso. Teve alguma... Foi por uma decisão mesmo? Foi alguma questão específica que você decidiu por não ter espelho? Na verdade, eu tinha cogitado em ter espelho várias vezes. E várias vezes eu sentia necessidade de... teria facilitado a minha vida se eu tivesse um espelho. Mas é exatamente essa frase. Facilitado a minha vida. Certo. Por alguma coisa que tava, sendo custosa de eu arquitetar na minha cabeça. Certo. Então, qual que é a linha da preguiça? Eu ainda não sei, entendeu? Mas assim, em alguns momentos eu queria ter facilitado a vida com o espelho. Mas a gente nunca teve recursos espaciais e financeiros para bancar o espelho, uma vez que o projeto tinha caráter beneficente na sua totalidade. Ainda que tinha alguma entrada de dinheiro e tal, alguns professores eram remunerados, mas não era salário, enfim, uma série de questões. Mas assim, depois que eu entrei na faculdade, que lá também não tinha espelho, eu fiquei um pouco mais tranquila. Certo. Também X, né? Mas em algumas coisas, principalmente quando se trata do coletivo, pra gente é um tipo de medição o espelho, né? Ele pode ajudar a medir o grau de ilusão que eu quero gerar no público, na plateia. Vamos falar um pouco sobre isso. Em que aspecto que o espelho ele ajuda na aula? Assim, quando que é bom usar o espelho? Porque você está falando de ilusão, parece que vou fazer um show de mágica. Sim, eu quero, por exemplo, sei lá, criar um tipo de linha contínua de todos os bailarinos, né? E aí eu falo pra todo mundo se ajustar, só que a gente tem que se perceber um ao outro. Se eu olho pro espelho, eu consigo, sei lá, o bailarino que tá em cena consegue olhar todo mundo. Consegue ver mais rápido. Consegue ver todo mundo, porque como é que ele vai? Será que eu tô na linha certa? Deixa eu ver, pronto, eu não vou conseguir. Mas ele faz assim, se eu dar uma olhadinha assim rapidinho, olho no espelho, ele vai ver se a perna dele tá causando a mesma ilusão que todo o resto, entendeu? Então, isso enquanto se executa já. Enquanto se executa. Então, nesse aspecto é interessante. Mesmo pra nós, quem tá no lugar do coreógrafo, conduzindo, o professor, eu posso olhar pra todo mundo dançando. Mas eu posso olhar pro espelho, então eu tenho um mediador do meu olho. E aí eu posso enxergar outras coisas, outros graus de ilusão. Então, o que eu falei é uma ferramenta de auxílio nesse aspecto. Entendeu? Nesse aspecto. Certo. Também, por exemplo, se a classe está muito cheia e o professor está num ponto e ele está passando algum repertório, sei lá, olhando pro espelho, às vezes a pessoa, por reflexo, consegue pegar uma coisa que ela teria que estar grudada. Né? A parte da frente do professor. Então facilita, eu tô vendo a parte da frente e a parte de trás do professor. Mas isso pode virar uma muleta. Então é interessante por um lado, não é interessante por outro. Né? Então, nesse sentido, entendeu?
Além desse exercício de mudar as frentes e tudo, você tem mais alguma dica para quem tem que trabalhar ou trabalha num espaço que já tem um espelho? Como é que eu posso lidar com isso? Com o espelho, tanto para usar ele em benefício, que, né, nesse exemplo que você deu agora, mas o que mais que eu posso fazer também para me desatrelar a ele ou para, né, preparar meus alunos? A questão de mudar as frentes eu acho que é a mais forte de todas. Dá aula de costas para o espelho. Põe os alunos todos de costas para o espelho e dá aula no outro sentido. Muda. Você pode também colocar uma cortina nele, tapar. E utilizar o espelho. É assim. Eu acho que a regra é a seguinte. Você, professor de dança, coreógrafo, orientador, você tem que fazer a pessoa dançar no corpo dela e não fora do corpo. Porque às vezes a gente tá dançando com o corpo, mas o meu corpo não tá aqui em mim, tá ali no espelho. Você tem que dançar com o corpo que está em você. Então, às vezes, quando a pessoa dança muito de frente pro espelho, ela não tem consciência do que ela tá fazendo. Porque ela tá sempre se olhando no espelho. E ela nunca volta o olhar dela pra ela, pra dentro dela. E se você quer um bailarino consciente, completo, ele tem que voltar o olhar pra dentro dele. Então, você tem que tirar o espelho em algum momento. Por quê? Porque ele tá sendo treinado. Até a hora que ele vira um profissional, ele consegue fazer isso, entendeu? Lidar com o espelho. Nem sei, entendeu? Às vezes eu tenho a sensação de que alguns profissionais também estão meio grudados no espelho. E quando eles vão pra parte de dança, tem alguma coisa não acontece. Né? Vai pro palco, alguma coisa não acontece. Então, essa é a questão. Tem que usar as ferramentas com sabedoria. E não sabotar o teu aluno. Você quer um aluno que esteja... Que tenha consciência do corpo dele. Que tenha consciência de si. Ele tem que ter consciência de si enquanto ele tá dançando. Sim. E, dependendo do teu uso de espelho, você pode estar sabotando isso. Fazendo pessoas desconectadas. Ela tá ali no espelho, não aqui nela. Interessante. Como se uma coisa dela se desconectasse lá no espelho, não tá nela. E é muito engraçado, porque isso normalmente acontece com a pessoa ainda tentando olhar para si, né? Porque ela tá olhando, só que na imagem do espelho. Exato, o que ela eu falei. acha que ela tá olhando para ela, mas... E às vezes ela não tá olhando pra mim, às vezes ela tá olhando para o né? professor. Ela tá olhando para outra pessoa. Quando ela para olhar pra ela, ela começa a esquecer. Ou ajeitar o cabelo, já viu isso? Ou ela percebe que não tá legal o corpo dela. E aí ela vem com uma crítica logo. E talvez não seja o momento pra ela fazer esse tipo de crítica. Certo. Isso é muito bom. Eu, por exemplo, já sou uma profissional de dança. Então, às vezes eu tô no espelho e eu quero olhar pro espelho pra me ver, pra ver o que eu tô criando, qual a ilusão que eu tô criando, pra ter um olhar, um olhar... que você tá falando é o efeito do que o movimento Exato, cria. mais um olhar, porque eu já tô com o meu olhar de dentro, fazendo análise do meu movimento. Mas eu quero mais um olhar meu. E aí é o meu olhar pela mediação do espelho. Poderia ser o meu olhar pela mediação do vídeo, né? O vídeo é um bom recurso até. Ninguém vai olhar no espelho, mas eu vou gravar depois a gente já se assiste. Então eu tenho um olhar, né, o meu interno daquilo que tá acontecendo. E eu tenho uma percepção do que tá acontecendo. Eu acho que minha mão tá assado. Eu acho que eu tô assim. Aí eu olho pro espelho. Não tava. Opa! Então a minha sensação interna não equivale com aquilo que eu tô fazendo externamente. Qual que é o desejo? O que eu desejo é que a minha sensação interna e aquilo que eu tô fazendo externamente se igualem. Aí eu cheguei num grau de consciência muito grande. Aquilo que eu tô sentindo é aquilo que eu tô vendo fora. Então aí eu uso o recurso do espelho. Mas eu já posso usar esse recurso do espelho. E quando eu não tô afim, eu até fico mais no fundo da sala, eu busco outros lugares pra eu ficar um pouco desconectada desse espelho, pra eu poder fazer esse mapeamento interno e depois eu ir pra essa análise externa. Mas sou eu, anos, entendeu? Macaca véia. Outra coisa é uma pessoa que acabou de entrar na dança e já tá se achando horrorosa dançando quando tá se olhando no espelho. Sim. Isso acontece muito, né? Principalmente pra quem tá começando, porque não vai acertar ainda. E aí a pessoa não se desenvolve, tapa esse espelho, deixa a pessoa viver a dança, não importa, você tá vendo o que tá acontecendo. Até o momento em que essas coisas, né? Até ela desenvolver esse olhar interno. E aí, então quer dizer, muitas podas, entendeu? E aí começa a vir todos aqueles discursos equivocados que já estão impregnados na sociedade de estética de corpo, começa a vir. Descola desse espelho e faz um favor pro teu aluno, pra ele ter um pouco mais de saúde. Depois você volta. Ok, existem danças que fazem uso do espelho como não só como uma ferramenta, mas como
parte da coreografia. Então, por exemplo, danças que fazem, se sensualiza na frente do espelho, sente seu corpo, se sente menino, se sente maravilhoso, se sente maravilhosa, não importa, ame-se. Ok, tudo bem, é uma outra pegada. É outra linha, né? Outra linha, outro uso do espelho. Exato, de uso. Mas dependendo com quem estiver na sala, isso também pode ser altamente problemático. Pode ser que a pessoa entre em crise, entendeu? Ao se olhar. Então, tem que ter bastante sensibilidade. A gente volta para aquela coisa. Quando se fala de aluno, a gente volta para aquela história que eu já falei lá atrás, de análise de contexto. Uhum. Eu tenho que saber com quem que eu tô lidando, ou ir descobrindo com quem que eu tô lidando. Ok, a gente falou um pouco sobre a questão de refletir, sobre o refletir, falamos sobre a questão do espelho, né, esse lugar de como a gente trabalha em sala de aula, enfim, quando a gente vai trabalhar também pensando sobre como eu quero perceber o meu corpo, ver que efeito que ele está criando e tudo. E aí eu queria perguntar para você, se você tem algum pensamento sobre por que, quando a gente fala copiar de, soa mais como uma chupinhação do que quando a gente fala em espelhar em, que soa mais como uma inspiração. Você está falando de copiar de um outro artista, né? Não, eu copiando na sala de aula. Porque a gente sabe que em sala de aula, quando a gente está passando uma coreografia, um trabalho, a pessoa tem que copiar. Sim. Mas a mesma que é copiar, que às vezes é através do espelho, e a gente pode pensar que é espelhar, por que a palavra copiar, ele fica tão mais assim, e espelhar parece mais, não, tô me inspirando? Por causa do uso histórico da coisa. É uma questão de uso histórico, né? A palavra cópia. Então, ela tá atrelada a muita coisa historicamente. E ok, tem uma questão da dança, mas vai para além da dança, né? A questão de simplesmente copia, tá, por exemplo, atrelado a questão da educação com o advento da Revolução Industrial. Então, a cópia sempre existiu. Então, quando a gente pensa naquelas guildas, né, dos artífices do passado, né, tinha uma relação de cópia, né, no processo. Mas mas a relação entre os agentes, entre os sujeitos envolvidos era diferente. Então, tava lá o mestre fazendo ali o seu vaso na argila e ele pede pro discípulo, né, porque tinha essa relação de mestre e discípulo, né, ou aprendiz, né? Tinha uma relação bem junta. E ele pede para observar, agora vai fazendo você também. É uma situação diferente, uma aproximação, até quase que íntimo para o nosso olhar de hoje, né? De ensino. Então tem um lugar da cópia, mas tem um lugar da observação, do cuidado de quem está ensinando e de quem está aprendendo, e um lugar de uma observação atenta, de um olhar atento, né? Com o advento da Revolução Industrial, a educação passa a ser assim, você tem que fazer é isso que você tem que fazer, exatamente isso, mas não tem os porquês. A pessoa deixa de passar por um processo criativo que vai do começo ao fim, ela já pega o negócio pela metade, ou ela pega a coisa... Simplificado. Ela pega uma fatia da coisa, e eu vou conseguir explicar melhor, tá? E ao pegar a fatia da coisa, não tem o engajamento completo. Então, por exemplo, no caso da indústria, né? Eu acho que eu vou conseguir explicar isso. No caso da indústria. Então, eu sou responsável por abrir a latinha. Certo. O outro é responsável por arrancar a tampa da latinha, que foi aberta por outra pessoa. O outro é responsável por tirar o negócio dentro da latinha. O outro, entendeu? Cada um é responsável. Eu coloco só essa peça. Eu coloco só o parafuso, você aperta, fulano fecha. Então, ninguém passa do processo, do começo ao fim. Certo? Não tem do começo ao fim. Tem só aquilo. Certo. E aí copia essa ação. E essa ação faz parte de um recorte. E não é um recorte para entender o todo. Então não tem compreensão de todo. Tem um compartimento de ação. Copia, 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 copia essa ação. Isso vai para a educação. Então, na educação, copia esse copia, várias pessoas, uma atrás da outra em cadeira. A relação de mestre-aluno não tem mais aquela proximidade de uma guilda, de uma roda de conversa. A pessoa está longe, você simplesmente copia. E você não entende o processo. Você não começa não tem começo, meio e fim. Tá, Thalita, ok,
né? E, talvez é a pergunta, e daí que não tem o começo, meio e fim? Acontece que nós, seres humanos, desenvolvemos conhecimento quando a gente tem começo, tem meio e tem fim. E isso vem com a gente desde a infância. Por quê? Porque a brincadeira é assim. O que é a brincadeira? A brincadeira é o ofício de maior foco e concentração que existe na humanidade. A brincadeira da infância. É o ofício da seriedade por excelência. Ofício, você diz, de fazer. É, o ofício de trabalho, o meu ofício, meu trabalho. Então, a brincadeira é o trabalho com mais seriedade e foco que existe. E qual que é a brincadeira mais interessante? A que você começa desenvolvendo. Então, a criança tem a ideia e ela desenvolve a maneira para que essa brincadeira aconteça. Então, a gente nasce com essa questão de começo, meio e fim. Começo, meio e fim, porque a brincadeira tem começo, meio e fim. Tem o momento do planejamento, o desenvolvimento e a finalização da brincadeira. Toda brincadeira é assim. Nos dias de hoje, a gente tem, as crianças elas não ficam mais tempo brincando com o brinquedo porque ele já vem resolvido. Você dá o brinquedo lá, ele tá resolvido, então logo ela quer outro. Por quê? Porque ela pegou o processo no meio. Então você dá a Barbie pronta, ela tá pronta a boneca já. Você dá o carrinho pronto, o carrinho tá pronto você já. Tem que inventar uma brincadeira em cima daquilo. Isso, pra que então, ela... e logo você vê que a criança logo perde interesse naquele brinquedo, ela quer outro brinquedo. Porque tá resolvido. Dá um brinquedo pra ela, ou a possibilidade de ela criar o processo. Ela cola naquele negócio. Quando aquele negócio estiver pronto, ela não vai largar de jeito nenhum. É a história do Toy Story 4 e do Garfinho. Ela fez aquilo. O emotional attachment, como é que é isso em português? É o laço afetivo. É o laço afetivo, a ligação afetiva, aquilo é enorme. Porque ela viu o processo. O começo, o meio e o fim. E participou, né? E participou. Essa é a brincadeira completa. As brincadeiras que a gente coloca para as nossas crianças hoje são brincadeiras incompletas. São fatias, são recortes. Por isso que logo, não quero mais, logo não quero mais, logo não quero mais, logo não quero mais. E aí... E tudo isso vem com o advento da Revolução Industrial, em que as pessoas eram dadas a fazer fatias do processo. E esse mesmo processo todo fatiado que as pessoas vivenciavam dentro das indústrias passa a ser o que acontece na escola também. É tudo fatiado. A ideia de interdisciplinaridade, que era uma coisa que existia antes, é negada em prol de um ensino massificado. Uma padronização. E isso tem assim, gente, isso tem escrito. Você pode ver os textos da hora que eles falam sobre temos que tornar o ensino universal para todas as massas. E aí vem um processo de unificação de ideia, uma padronização generalizada. E aí não dá para falar tudo com todo mundo o tempo todo. Então a gente fatia o conhecimento em disciplinas. E cada disciplina fatia o conhecimento lá dentro dela, numa coisa completamente desconexa, e aí é só copia e cola, 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 copia e cola. E aí a cópia, que era boa e sadia, na tradição mais antiga, passa a ser uma coisa péssima. E aí a palavra tradição ganha sentidos negativos dentro do ensino. Passa a ser uma coisa ruim, porque passa a refletir esse momento histórico. Certo. Porque os momentos anteriores não eram assim. Porque essa ideia de tradição como uma cópia de algo que foi feito sem ser pensado, né? Sem ser pensado por que vem assim, o que vem antes. Ou seja, a brincadeira, a fatia, entendeu? Então, dentro da produção industrial as pessoas têm acesso só à fatia, elas não entendem o todo. Você acha que as pessoas entravam para trabalhar nas indústrias e sabiam do começo ao fim o que ia acontecer e qual que era a participação dela? Imagina, vai lá e faz isso. E a mesma coisa dentro da escola. Então, fatia-se os processos, mas o ser humano não é para ser fatiado. Então, historicamente, tudo isso para falar que, historicamente, a palavra cópia tem, por causa disso que aconteceu na história, com o advento da Revolução Industrial principalmente, então a palavra cópia, ela tem essa conotação negativa. Mas assim, a priori, não, é simplesmente fazer algo que outro está fazendo. Sim. A questão é a qualidade disso, de como você está fazendo. Então, aí para a gente fugir dessas palavras que historicamente tem todo esse peso negativo, a gente fala referência, inspiração. Mas essas palavras, espelhar-se, mas essas palavras, dependendo do contexto que você tá, também já tem conotação negativa. Então, por exemplo, inspiração em alguns contextos de produção artística já não é bem visto.
A inspiração é 1%, o resto é ralação. Uhum. Sabe? Aí já vem Pensando em inspiração nesse lugar com uma coisa que vem, Então, transcendental. exato. Então, assim. dependendo do contexto, até isso já caiu por terra. Até isso já dá pra usar. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que resgatar as palavras em sua etimologia. Entendê-las contextualmente. E Historicamente também. entendê-las contextualmente e entendê-las à luz da história. E ao entender como é que ela é usada, como é que é a raiz dela, da palavra. Então, eu entendo a raiz da palavra. Essa palavra tem essa raiz. Aí eu entendo a história dessa palavra e eu entendo o que está acontecendo hoje, eu posso pensar numa possibilidade de reuso, de ressignificação dessa palavra. E essa palavra, ressignificar, tá muito na moda. Porque é justamente isso. Porque vai nos faltar palavra. Já não tem mais palavra para falar. Tudo tem conotação errada. Tudo é pejorativo. Que palavra que eu vou usar? Eu tenho que falar, não, isso é um fato verdadeiro. Bom, mas se é fato, é verdadeiro. Sim. Mas as pessoas usaram tanto a palavra fato para contextos que não eram verdade, que a palavra fato, que a sua raiz significa algo verdadeiro, perdeu o sentido de verdadeiro. E agora eu tenho que fazer esse o que é pleonasmo? Fato verdadeiro. Não faz sentido nenhum. É uma redundância. Mas eu tenho que fazer porque a palavra foi abusada. Isso é um verdadeiro abuso. Então as palavras, os conceitos têm sido abusados. E o que a gente precisa fazer hoje? Ressignificar. E daqui a pouco a palavra ressignificar também está sendo abusada, se é que já não foi abusada. Sim. Mas a gente tem que dar ressignificado. O verdadeiro ressignificado. Que é o quê? Olhar para a raiz da palavra. Olhar para a história da palavra, de uso da palavra. Olhar como contextualmente o que está acontecendo hoje. E aí ver o que eu consigo fazer. E se eu faço isso na palavra, eu faço isso em tudo aquilo que se constitui linguagem. Logo eu tenho que fazer isso na dança também. Pois é. Eu até ia comentar sobre isso em relação a essa questão da palavra, porque né, eu acho que tem a ver também com isso que a gente estava falando até agora, sobre a questão da dança, né? De como você tenta simplificar alguns processos, facilitar, e isso acaba trazendo, né? Num primeiro momento, ok, a curto prazo ele parece que funcionou, mas a longo prazo, aí por exemplo, no exemplo aqui que a gente estava falando sobre a dança, os seus alunos que cresceram sem o espelho, eles apresentam resultados ótimos, enquanto que alguém que trabalhou muito com espelho pode, num primeiro momento, parecer que, tá legal. Só que a longo prazo, quando enfrenta uma situação de subir num palco, de ter uma situação diferente daquela que ela está acostumada, criou-se um problema e agora eu tenho que ressignificar, né? A minha dança. Agora, como é que eu coloco isso num lugar sem espelho, né? Exato. Bem louco isso tudo. Ok, você até comentou um pouquinho, né, falando sobre essa questão de que a palavra acaba perdendo um pouco, mas pensando nesse lugar, então, do espelhar, né, esse lugar mais de inspirar, de referências, fala um pouquinho sobre alguns mestres e mestras ou referências que você tem como preciosas para você, para sua dança e como elas influenciam, como elas te inspiram, o que você acha legal, em que aspecto do movimento ou do pensamento. Alguns, não precisa ser todos, né? Pontua alguns que tá na sua cabeça hoje aí pra gente. Mestres da dança. Desculpa, é porque você também falou da questão do artífice, né? Desse lugar de olhar de perto e pau. Sim. Eu sou uma pessoa que é assim, se você é meu professor ou minha professora, você tá sendo dissecado vivo. Certo. É assim que eu me relaciono com os professores. Tá? Eu sou do tipo que analisa, não do tipo que eu quero copiar igualzinho, não. Eu tô analisando tudo em você, não tem como. Não tem como. Sempre foi assim desde criança, gente. É minha característica. Eu analiso os procedimentos dos professores. Então, mesmo eles não querendo, sempre me relacionei com eles como se eles fossem uma relação de aprendiz, sabe? Aprendiz de feiticeiro. E não só os professores de dança. Os professores em geral. Certo. Tanto que, às vezes, eu, quando, sei lá, me colocava em situação de dar aula, eu começava a virar para o professor. E não só os professores de dança. Por exemplo, quando eu explicava biologia para os coleguinhas de sala, de repente eu era professora de biologia. E teve gente que falou, você tá falando igual a professora de biologia. Então, acontece esse grau de osmose, cópia. De cópia. E altamente consciente também. É muito... E não, e ao mesmo tempo não, entendeu? Então é uma coisa meio louca. Ok.
mestres de dança. Henrique Schuller é um mestre de dança com quem eu convivi muito de perto. Eu convivi com muitos mestres durante muito tempo, fiz muita aula de muita gente. Mas com ele eu percebi como é que era o fazer artístico dele. Como é, na verdade, o fazer artístico. O pensamento da pessoa para além da sala de aula. Como é que com ele eu vi como é que o pensamento de dança dele atravessa ele fazendo comida na cozinha. Então, provavelmente dos mestres o que eu mais tive contato assim de mais íntimo mesmo, né? De estar na sua casa, de conhecer, porque ele já é mestre, mas é amigo hoje. Sim. Né? Mas é muito interessante perceber o que de dança aparece na vida dele em outros aspectos. Hoje que eu conheço esses outros aspectos. Exemplifique. Por exemplo, essa coisa da comida, entendeu? Ele busca um tipo de refinamento, de experimentação na comida. É bem interessante, né? Como ele qualifica a comida. Às vezes é de forma bem dançada, né? Ou o fato de que ele sempre reorganiza a casa dele. Muda as coisas de lugar. O tempo todo. Sempre tem uma coisa que não tá normal. Henry já esteve comigo várias vezes na casa do mestre. Sempre tem pelo menos um item que não tá no lugar que a gente viu da última vez, certo? Sim. E teve um tempo que eu ia semanalmente na casa dele e ela nunca tava igual. Então é fantástico essa questão de reorganização espacial. E ele entendendo que essa reorganização espacial é por questões energéticas, é por questões da dança. Então é bem interessante isso. É um grande mestre. E ele que me trouxe um pensamento de refinamento de dança, de qualidade expressiva, de sentido para aquilo que eu faço, como ninguém. Como ninguém, entendeu? O que você está fazendo com esse braço? Eu estou cavando espaço. Eu não estou vendo você cavando. Eu cavo o espaço. Então, o uso do imagético, uma série de coisas. E do grau de reflexão em dança, no fazer dançante e pensando em pensamento aqui mais de forma tradicional do cérebro, essa questão filosófica da dança. É com ele que eu aprendi a filosofar dança. Sim. Mais, assim. Filosofar dança e não necessariamente docência. Certo. Porque o fazer pedagógico da dança eu devo à Ana Terra. Vou pensar em docência, em ensino. Mas com o Henrique eu aprendi a pensar em arte. Certo. Isso não é simples. Interessante essa separação, assim, com clareza na sua cabeça. Exato. Porque eu vejo... Porque uma coisa é você pensa... Eu vejo... Às vezes a gente pensa muito no fazer dançante como docentes, como professores. Mas a reflexão artística, ela é de outra excelência. Ela é para São excelências diferentes. Para quem busca esse lugar, né? De se profissionalizar e estar nesse ambiente. Às vezes são coisas que muitas vezes acabam confundindo quem está no começo ainda. E não é uma questão... Porque, assim, na verdade, assim, nos fazeres artísticos descobrem-se fazeres pedagógicos. Certo. Quando você vai ver um artista fazendo o que ele tem que fazer, você vai aprender metodologias ali. Sim. Lógico que você vai aprender pedagogias. Então, a coisa tá lá. Elas estão juntas. Mas, às vezes, o nosso discurso, ele é mais pro docente do que pro artístico. Porque pro artístico, a gente não pode botar... Docente também não, mas é diferente. A gente não pode botar cadeias e grilhões na arte. Sabe? Isso não deixa de ser arte. Então, não tô falando que é qualquer coisa. É uma questão muito complexa essa toda. Mas com o Henrique, eu fui levada a pensar cada vez mais na arte. Certo. Coisa que eu vivia, por exemplo, às vezes... E a refletir sobre arte. Com a Valéria, eu fui levada a ser colocada no lugar do crítico. Que papéis é diferente. São papéis diferentes, né? Que é Todo diferente. mundo tá ali Com a Cássia Navas, eu fui levada a ser colocada no lugar do crítico. É diferente. Todo mundo caminha junto de mão dadas, mas cada um tem um papel, né? Uma ênfase. É diferente. Então, por exemplo, quando eu fazia letras, ali a gente tava mais no lugar do quê? Do crítico, de quem analisa
a literatura. Obra já produzida, né? Exato. Né? E a filosofia em cima da arte. E às vezes a gente dava uma caída na questão da arte, mas a gente não era escritor. A gente pensa, às vezes ponderava sobre o ser escritor. Mas a gente estava mais perto, mais próximo do crítico. Quando a gente ia para a faculdade de educação, aí mais perto do docente. Mas quem escreve é outra coisa. Certo. Então a mesma coisa na dança, sabe? Tá. E esse pensamento, essas coisas que perpassam, né, que você foi aprendendo e vendo com o Henrique, como isso se traduz em relação ao fazer, o movimento? Ou você tem outra inspiração de movimento que é diferente dessa da reflexão? O Henrique foi uma das pessoas, mas a minha eu estudei durante anos ao lado da Adriana Guidotti. Anos ao lado da Adriana Guidotti. E a Adriana Guidotti dança há anos com Miriam Druve. Então essa movimentação, que a gente chama de dança contemporânea, mas é um olhar sobre a modernidade, né? Sobre Limón, principalmente. A técnica de Limón, que é uma dança moderna. Mais uma vez, os guarda-chuvas sempre são um problema, né? Já falei isso. E isso me atravessa de forma completa, porque depois que eu fiquei 7 anos sem dançar, sem fazer aulas de dança de forma, né, estar ali certinho com o professor, tal, que eu dancei durante anos, aí eu tive que parar por questões financeiras e voltei a dançar. Quando eu voltei a dançar, eu encontro a dança contemporânea. E aí quando eu encontro Antes você não fazia? Não, era só balé clássico. E todas as coisas que passavam na minha cabeça. Porque na minha cabeça eu era outras coisas. E eu tive vivências de jazz dentro da aula de balé clássico, que uma professora, que era Iglacia Araújo, ela queria fazer uma coreografia de jazz, não tinha jazz na escola. Entendi. Em que eu dançava, mas eles montaram em cima e eu fui me apaixonando. E na verdade eu não tinha dinheiro pra fazer outras aulas, eu só fazia balé clássico, mas eu assistia todas as outras aulas, chegava em casa e ficava reproduzindo aquilo que eu lembrava. A sua cópia. A minha cópia. Sua maquininha de Xerox. E aí, depois eu sempre dancei também, né? De pequena, eu sempre quis dançar e ficar inventando as minhas coreus, as minhas danças. Mas enfim, tudo isso para dizer que eu sou muito atravessada pela essa dança da Miriam Druve. Muito atravessada por isso. Foram anos ao lado da Adriana Guidotti. Depois eu vou para a universidade, anos depois, e faço aulas com a Miriam Druve lá. Saio da universidade, participo dos espaços abertos da Miriam Druve, de workshop da Miriam Druve, volto a fazer aula com a Adriana Guidotti durante 1 ano e meio. Então, esse tipo de coisa tá em mim. Tanto que uma vez a Miriam Druve falou, com quem você aprendeu a dançar? A gente estava num espaço aberto, tinha vários bailarinos e gente já, né, que dança há muito tempo e dança em companhia. Aí ela me encontrou no banheiro, falou, com quem você aprendeu a dançar? Porque você entende, todo mundo tá fazendo a aula, mas você sabe o que você tá fazendo. Você entende o caminho. Você e a Ruivinha era a Andréa Custódio, que aprendeu isso tudo comigo, porque antes de entrar na faculdade, a Andréa nunca tinha tido outro professor de dança além de mim. Certo. Foram ali pelo menos uns 8 anos dançando ao lado da Thalita sem encontrar outro professor. E eu dava aulas de mais de uma técnica, né? Eu sempre trabalhei consistentemente 4 técnicas de dança. E aí ela falou, quem? Aí eu falei, eu fui aluna da Adriana Guidotti durante muitos anos. Aí eu falei, Miriam ensinou a Adriana ensinou Thalita ensinou a Andréia. Aí ela falou, Adriana, ela é muito boa pra didática, porque tá em você. Todo mundo tá fazendo a aula, mas tem alguma coisa aí, os caminhos, as maneiras, a qualidade, você sabe o que você tá fazendo. Foi a glória. Eu fui elogiada pela mestra que inventou a bagaça, a Miriam Druve, né, que estruturou esse pensamento, né? Que muita gente faz dentro igual. Da qualidade dela. Dentro da qualidade dela. E eu fui elogiada por ela. Amei! Mas foi sensacional. Foi ótimo. Tanto que até hoje ela me chama de Advanced... My Advanced Students, meus alunos avançados, sei lá. Mesmo com os bailarinos que, né... Porque os bailarinos da companhia, às vezes... alguns são fixos, outros têm rotatividade, né? Mas mesmo com eles, ela fala minhas Advanced Students, meus alunos avançados, porque... Muita vivência. É muito, né? já faz mais o quê? Uns 15 anos, ou um pouco mais. É muito tempo dançando uma coisa. Isso vai mudando, né? Outra pessoa que eu vi muito de perto foi o Luiz Baldijão. O meu sapateado é totalmente Luiz Baldijão. Porque eu dancei na companhia dele, então eu vi como é que eram os procedimentos dele. E foi dele, foi a primeira pessoa que eu ouvi de vai fazendo a aula.
Mesmo que você não consiga fazer, vai na observação porque uma hora o seu corpo vai conseguir. Uma hora ele vai responder a estudo. Foi dele que eu ouvi isso pela primeira vez. Foi do Luiz Baldijão, meu mestre de sapateado. Então, eu também sou bastante atravessada por isso. E eu sou bastante atravessada por jazz. E aí, quando fala de jazz, duas pessoas principalmente, Ed Wilson e Kátia Barros. E em muitas coisas, muito mais Kátia Barros. Então, eu fiz aulas consistentemente com os dois. Durante um período longo, esgarçado. E aquele jazz me atravessa bastante. No caso do Ed, eu gostava de ver como ele desenvolvia a dança, principalmente quando ele estava organizando coreografias. Como é que ele fazia aquilo? Como é que era o pensamento dele na organização do coletivo até. E da Kátia, o refinamento da dança, do jazz, entendeu? E uma compreensão de corpo. Isso que você falou do Ed é bem interessante, né? Porque normalmente não é uma coisa que passa muito na cabeça da gente quando a gente está fazendo uma aula, mas isso vai ser uma coisa muito importante para quem vai vir a dar aula depois, né? Ou até para montar, vai organizar. Quem vai organizar a cena, quem vai ser Sim. coreógrafo. Então, eu gostei, assim, porque eu dancei danças ali, que era muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, o olhar do coreógrafo é bem legal. Então, com o Ed eu pude ver muito isso. Eu vi também muito isso com o Henrique também, o lugar do coreógrafo. Isso é uma coisa que normalmente os professores também não colocam na aula, né? As escolhas, né, da organização. Isso seria bem interessante, assim, né? De se ter um debate, o professor colocar para os alunos. Por que essas foram as suas escolhas cênicas? Por que você está organizando a cena dessa forma? Sim. O que está na tua cabeça para organizar a cena dessa forma? Né? Então, essas pessoas me atravessaram bastante. E existem outras pessoas que apareceram mais pontualmente. O tempo foi um pouco menor, mas foram importantes também para minha dança. Minhas primeiras mestras de dança de balé foram a Glacier Araújo, a Luciana Scher e a Márcia Lago. E da Márcia Lago, braços e mãos. E eu tenho isso até hoje, né? Braços e mãos. Uma chonação, um amor por braços e mãos. E eu peguei dela. Aquela, braços e mãos. Bacana. E muitos outros. Eu falei, aí as referências não acabam, porque depois eu fui viver muitos outros universos e passei por muitas outras pessoas. Pra fazer mas uma pegando lista assim extensiva, os que passaram, que eu passei mais tempo. Então eu sei que. Porque talvez você faz um curso e não tenha sido tão atravessado por uma pessoa, ou fez 6 meses, ou passou um ano ao lado da pessoa. Ou mesmo se você gosta muito e faz uma aula, acha incrível, mas aquilo não. Às vezes a retenção não é tanta, né? Exato. Então eu citei esses porque esses foram muitos anos ao lado dessas pessoas, então eu sei que eu tô atravessada por eles. Eu sei. E são coisas que você gosta também. E são coisas que eu gosto. E às vezes a gente passa muito tempo, mas a gente não gosta muito. Era o que tinha, ou enfim, era o que a gente conhecia. Exato. Hoje eu pego de forma, no máximo possível, o mais consciente possível, aquilo que eu quero. Eu quero tal coisa disso aqui. Então, recentemente eu fiz, né? Tem umas aulas de jazz funk, aí uns 6 meses, um pouco mais. E eu retive muita coisa. Tá que tá alinhado ao jazz, de certa forma tem muito do jazz ali. E o jazz já tá atravessado. Mas aí eu peguei aquilo que me interessava e casei com essa Kátia Barros, que me permeia, que já é Thalita hoje. E virou uma coisa bem interessante, assim, tenho curtido bastante. Legal. Estou ansioso para ver. Ela está criando coisas aí, a portas fechadas, não deixa ninguém entrar no quarto. Vamos descobrir em breve, descobri, a minha tá fazendo yoga, tentando sair da sequência de abdominal aquelas, né? Cadê a criação? Não, mas vamos lá, vamos em frente. Isso aí, muito bom. Mais algum que você queira pontuar hoje? Tem muitos outros mestres, né? Mas, não vou pontuar mais ninguém. Acho... Ok. São muitas referências maravilhosas. Não, mas hoje eu acho que foi um time aí bem forte, bem legal, né? Gostoso. É muito legal. Né? Eu já convivi, já vi trabalhos de alguns deles e é sensacional, é muito legal. Existem aqueles mestres que a gente também nunca fez aula, mas a gente bebe absorve, deles, né? Através pelos de trabalhos do Alvin Ailey, ou às vezes uma companhia que te pega, entendeu? Eu lembro quando a gente foi assistir Zulu, do Mário Nascimento. Que foi incrível. Né? Muito legal. O
os trabalhos do Cloud Gate Theater taiwanês, de Taiwan, que aquilo te atravessa de alguma forma e fica, né, indelével na cabeça. E você já assistiu, porque a gente tem o DVD, você já assistiu mais de uma vez, né? Várias vezes. Tal Dance Theater, indelével na cabeça. Alguns trabalhos da Crystal Pite. Enfim, aí vai, entendeu? Isso aí. Mas né? Daria pra fazer todo um episódio de podcast só falando de nomes, do que, como, qual quando, o trabalho dele, qual trabalho que você deveria assistir, qual, né, que a gente viu, que a gente gostou, isso, aquilo. É uma infinidade esse mundo da dança, né? E é muito legal pensar tanto em produções internacionais quanto essas do Brasil, né? Tem muita coisa boa acontecendo também. E às vezes umas joias perdidas, né? Sim. Mas muito bom. Gostei bastante de escutar um pouco mais aí. A gente sempre tá batendo papo, eu já escutei a maioria dessas histórias, mas é sempre legal que às vezes a gente lembra de um detalhe, de um outro, Sim. né? E eu acho que nesse contexto, pensando também nessa questão, né, do refletor meu, quem é mais dançante do que eu, né? Se existe alguém mais dançante do que eu. E às vezes a gente pensa, não, existe sim, né? A gente pensa nesses, mas não, a pessoa fez muito. Mas aí você olha pra sua jornada também, você pensa, pô, mas eu fiz bastante também, né? Eu vivi muito essas coisas. Às vezes a gente, né, que nem no lugar da Branca de Neve, acha que é uma criança, uma jovem, o que tem? Pô, é a mais bela, né? Mais bela do que a rainha ali, com todos os feitiços e poderes que ela tinha. Então, às vezes, né, talvez a gente também esteja ainda em um processo de se transformar num desses mestres, né, de referências que vai deixar um legado aí pela frente, né? Só o tempo dirá. Só o tempo dirá. Só o tempo vai dizer. Porque a gente tem que lembrar que mesmo os nossos mestres e nossas referências não nasceram prontos, né? Exato. Eles passaram por um processo também aí, uma vivência. Eu acho que o mais importante é permanecer no estado do aprendiz. Curioso, né? Para sempre, exato. Sempre vai ter alguma coisa para ser aprendida. Então é importante estar no estado de aprendiz, mas não negue aquilo que você já aprendeu. Sabe assim? Ai, bancar. A gente tem que ser humilde, claro que tem que ser humilde, mas não nega. Quando você tem certeza que isso eu entendo, isso eu já sei, até aqui eu já caminhei, até aqui eu já me lapidei. Com quem eu aprendi isso com essas pessoas, e até aqui eu caminhei, e isso aqui eu consigo fazer, entendeu? E é isso, entendeu? Sem falsa modéstia também. Isso aí. Espero que vocês tenham gostado também, nossos queridos ouvintes e assistentes. E é isso. Mais algum recado? Além dos que eu vou dar no final. Ai, experimentem e ousem, seja nos processos de criação, de treino próprio, prática própria. É importante fazer aulas e é importante praticar sozinho também, ter o seu tempo de prática de dança. E aí, experimenta, sabe? Com espelho, sem espelho, mudar a direção, mudar as coisas, experimentem. Ousem, porque isso é benéfico para a saúde e isso é benéfico para a dança de cada um. É isso aí. Então, o espelho não é mais desculpa para você não, né, voltar a fazer seus trabalhos de dança, ainda que nesse período de quarentena, ou dependendo do seu lugar, onde você trabalha, onde você faz a sua dança, beleza? Beleza! Vamos que vamos, então. Para você que ainda não segue a Thalita, vai atrás dela nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, é só colocar /ThalitaLC84. No Medium, que é o blog, tem que colocar o arrobazinho, medium.com/ThalitaLC84. Sigam ela, vejam o que ela tem compartilhado aí de conteúdos. E para quem tiver aí também, quinta-feira, 11 horas, já rolando o novo horário do Quintal Coreográfico. Enquanto não sai o próximo episódio do Papo Curvo, dá uma conferidinha lá, beleza? Beleza! É isso aí, até a próxima. Um grande beijos. Até beijo! Esse foi o Papo Curvo, seu podcast fora da linha e certamente para além do rastro.